Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar com a outra modalidade de circuito, que não se resume mais a calcular resistor em série, resistor em paralelo. A gente vai mexer com um tipo de circuito que a gente chama de malha. Mas como que é o jeitão desse tipo de circuito? Ele tem uma estrutura onde a gente vai ter mais de uma fonte de tensão de alimentação. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui para vocês terem uma ideia. Começa com a fonte. Um resistor. E agora eu vou colocar os valores desse resistor. Vou chamar de VA, essa primeira fonte. E a tensão dela vai ser 58 volts. Esse resistor vou chamar de R1. E o valor da resistência dele vai ser de 4 ohms. Aqui no meio vai ter um resistor que a gente vai chamar de R2. Com resistência igual a 3 ohms, R3, com resistência de 2 ohms, e essa fonte aqui a gente vai chamar ela de VB, com a tensão de 10 volts. E aí o que acontece nessa malha? Nessa malha, eu não consigo mais fazer resistor série, paralelo, para encontrar o valor das correntes. Eu tenho duas fontes, aí tem um pouco de resistor associado aqui, que eu não tenho como eu saber se está em série ou paralelo. Não posso falar que esses dois estão em paralelo, não posso falar que esses aqui estão em série, porque vai depender. Vai depender do circuito, beleza? E aí, nesse tipo de circuito, a gente vai ter que encontrar a corrente 1, a corrente I2, a queda de tensão em cima de cada elemento. E aí eu vou ver como que vai ser esse negócio dessa queda de tensão e por aí vai. Para resolver essa malha, tem um passo a passo, tem uma estratégia que é tipo receitinha de bolo, tá? Tem que fazer. Caiu no circuito nesse jeitão, a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é malha 1, o que é malha 2. Segundo o conceito, malha é um caminho fechado por onde circula corrente elétrica. Então, vai vir essa definição de malha. Caminho fechado. É o caminho fechado por onde circula corrente elétrica. Então, essa é a definição de malha. Se a gente analisar nesse circuito aqui, a gente vai ter duas malhas aí. Primeira malha e segunda malha. Para facilitar, normalmente os livros de circuito, eles colocam nomezinhos. Tipo assim, ó. Nesse pontinho aqui eu vou chamar de A. Nesse pontinho aqui eu vou chamar de B. Nesse pontinho aqui eu vou chamar de C. Nesse pontinho aqui eu vou chamar de D.
Nesse pontinho aqui eu vou chamar de E. E nesse último pontinho aqui eu vou chamar de F. Tipo assim, ele nomeia os vértices do circuito para mim poder falar, ó, a malha 1 vai estar dentro de tal parte, a malha 2 vai estar dentro de tal parte. Então, a malha ela é renomeada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir as malhas. Vou numerar aqui. Primeiro, passo a passo. Definir as malhas. Então, aqui nesse circuito, a gente vai ter duas malhas. Vamos definir as malhas. Vou chamar de malha 1. É 1 em algarismo romano, tá? Não é corrente isso aqui. Malha 1 é 1 em algarismo romano. Então, malha 1 tá aqui. Ela vai ser formada pelos seguintes pontos. Ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D. Fechando aqui no ponto A. É como se eu circulasse do A até B, do B até C, do C até D e o D volta no A. Isso aqui que vai formar a malha 1. Aí pede, se essa aqui é a malha 1, essa aqui vai ser a malha 2. 2 é algarismo romano. A malha 2 é formado pelo ponto A até o ponto D. A, D. Vem aqui no ponto C. C não, desculpa. Que é o ponto E, tá? E de escola. Terminando no ponto F. Então, eu tenho aí definido já qual que é cada uma aí das minhas malhas. O segundo passo é definir o sentido das correntes. Então, vou colocar aqui o segundo passo. A gente, para poder analisar esse circuito e ficar tranquilo, a gente vai sempre adotar o sentido das correntes, que é o sentido horário, tá? O sentido do ponteiro do relógio. Vou pôr até aqui, ó, sentido horário. Por quê? Porque se eu chegar no final, o valor da corrente deu negativo, significa que no real a corrente está no sentido oposto. Mas para chegar lá e a gente ficar fácil fazer as contas e tal, a gente determina todo mundo no sentido horário. Aqui, ó, eu já tinha definido no começo do circuito, ó, a corrente 1 tá nesse sentido horário e a corrente 2 tá no sentido contrário. O terceiro passo é colocar as quedas de tensão em cima de cada componente. Então, vou pôr aqui, terceiro passo. É as quedas de tensão devido às correntes. Então, nesse terceiro passo, é para mim colocar o sentido, tá? Dessas quedas de tensão. O sentido das quedas de tensão. Então, vamos colocar o sentido das quedas de tensão. Vou fazer o sentido dessas quedas de tensão usando esse verdinho aqui, que ele é diferente. Então, vamos lá fazer. Ó, a malha 1, analisando aqui, ó. Malha 1. Quando a corrente, a tensão está no mesmo sentido da corrente, tipo do menos para o mais, que é o mesmo sentido da corrente que eu adotei, a setinha dela fica no mesmo sentido do da corrente. Quando a corrente passa pelo resistor, ela gera uma queda de tensão no sentido oposto.
Então, a corrente I1, ao percorrer o resistor R1, vai gerar uma queda de tensão no sentido oposto. E aí, eu cheguei aqui no meio desse resistor R2. Porque o que que acontece? Vou chamar isso aqui de V1, que aqui é a tensão em cima de R1. Quando eu chego aqui no V2, eu tenho uma coisa que a gente chama, que é como se fosse um teorema da superposição. Essa fonte aqui vai fazer com que essa corrente 1 passe nesse sentido aqui, ó. Deixa eu exemplificar isso bem, ó. Chega nesse pedaço, a corrente 1 tá descendo. Só que a corrente I2 tá subindo. Então, é como se eu tivesse o efeito das duas correntes em cima desse resistor para calcular a queda de tensão sobre ele. Então, se eu for considerar a queda de tensão em função da corrente 1, ela é oposta à corrente 1, a queda de tensão nisso daqui. Agora, se eu analisar a queda de tensão em função da corrente 2, ela tem que ser no sentido oposto. E aí, como eu não tenho mais ninguém para fazer queda de tensão, fica tranquilo. De forma semelhante, ó, isso aqui tudo eu fiz para malha 1 em verde. Vou fazer em rosa agora as quedas de tensão na malha 2, em função dessa fonte aqui. Então, eu chego com a corrente 2 aqui pá, em R3. A queda de tensão é no sentido oposto, ó, já está até feito de azul, mas vou reforçar aqui, vou chamar isso de V3. Queda de tensão em cima do resistor R3. Aí, quando chega nessa parte, eu olho que o sentido da corrente é diferente do sentido da fonte. Então, essa tensão não vai estar somando, ela vai estar subtraindo. E quando eu vou fechar o circuito, eu chego novamente no R2 e é aquela coisa. Em função da corrente 2, ele é no sentido oposto. E em função na corrente 1, também no sentido oposto em 1. R2 sofre influência das duas correntes que se encontram neste ramo. Agora, a gente vai aplicar o quarto passo. Aplicar a lei das malhas para cada malha que a gente tem no circuito. Então, vou colocar aqui, lei de Kirchhoff das malhas, que fala que numa malha, a somatória das quedas de tensão tem que ser igual a 0. E aí, a gente vai montar essa equação aí. Aqui, ó, a primeira parte, eu vou começar aqui do ponto B e vou somar as quedas de tensão. Então, eu vou colocar aqui para malha 1, tá? Vamos calcular isso daí para malha 1. Para malha 1, a gente tem o seguinte, ó. Adotando o sentido da corrente como positivo e o que está oposto à corrente como negativo, a gente vai ter mais VA menos V1, porque está no sentido oposto ao da corrente. E quando chega aqui em R2, a gente tem que fazer o paranauê, que é o seguinte. O que vai ser essa queda de tensão? Como eu estou analisando em relação à malha 1, eu vou fazer a paradinha que é isso aqui, ó. Vou colocar o R2, que multiplica. Se eu estou analisando para a malha 1, a malha que vem primeiro é 2. É a corrente que vem primeiro é da outra malha. E 2 menos a corrente da malha que eu estou analisando. O que é essa paradinha aqui, ó? Porque a queda de tensão em função da corrente I2, ó, corrente I2 está nesse sentido. Essa queda de tensão aqui, ó, em função da corrente 2, ela está no mesmo sentido da corrente 1, então ela é positiva. R2 vezes I2 vai dar positivo. Já a queda de tensão em função da corrente I1, como eu estou analisando para a malha 1, vai dar negativo.
menos e 1. Então, a primeira é a corrente da malha que eu não estou analisando, menos a corrente da malha que eu estou analisando. Então, eu vou ter mais R2, que multiplica I2 menos I1. Como não tem mais elementos aqui, ó, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Substituindo essas coisas aqui em valor, eu vou ter o valor de VA, que é 58. 58 menos V1 é R1 vezes I1. R1 vale 4, então eu vou ter 4 e 1. Mais R2 vezes I2, ó, aquela coisa do chapeuzinho aqui, ó, do chuveirinho que o pessoal chama, R2 vezes I2. Menos R2 vezes I1. Tem que ser igual a zero. Então, essa equação aqui, ó, eu vou chamar ela de equação número 1, que eu vou precisar dela daqui a pouco. Eu fiz tudo isso aqui para malha 1. Agora, eu vou fazer as considerações para malha 2. Vou fazer aqui do outro lado. Para malha 2, a forma é bem semelhante. Começando daqui desse ponto, ó, primeiro que eu tenho é essa queda de tensão em cima desse resistor R2. Vou ter que fazer esse parar no E aqui, ó. Como que é? Eu coloco o R2, multiplicando. Se eu estou analisando para malha 2, a corrente que entra positiva é a malha que eu não estou analisando, no caso I1, menos a corrente da malha que eu estou analisando. I2, fechou. Ó, a corrente está nesse sentido e o V3 está no sentido oposto. Então, V3 entra negativo, menos V3. O sentido da queda da tensão da fonte é contrário ao sentido da corrente. Então, esse VB é negativo. E tudo isso tem que ser igual a zero. Aí, agora, eu vou fazer a multiplicação aqui e chegar nos valores. R2 vezes I1 positivo, né? Menos R2 I2 menos R3 I2, só que R3 vale 2 ohms, tá? VB vale 10, vai ser igual a zero. E aí, o que faltou fazer tanto nessa equação quanto nessa equação é colocar o valor de R2, que é 3 ohms. Então, vou fazer primeiro nessa aqui e aí deixo a outra para fazer já na sequência. Então, eu vou ter aqui, ó, no lugar de R2, vou pôr os 3 ohms que lhe correspondem. Vou ter 3 e 1 menos 3 e 2, menos 2 e 2, menos 10 volts, tem que ser igual a zero. Eu tenho I 2, menos 3 e 2, e tenho menos 2 e 2, eles se somam negativamente. Então, eu vou ter 3 e 1, menos 3 mais 2, 5, e 2, igual, o menos 10 está negativo aqui, o 10 está negativo, passa para o outro lado positivo. Igual a 10. Essa é a equação 2 que eu vou usar. Vou pegar minha primeira equação aqui, ó, e substituir o valor de R2 e chegar na equação mínima ali. Então, vamos estar fazendo. Vou ter, já tem um 58 positivo aqui, vou jogar ele para o outro lado negativo. Então, eu vou ter menos 4 e 1,
R2 vale 3, mais 3 e 2, menos 3 e 1, é igual 58 positivo, 58 vai para o outro lado negativo, menos 58. Olha, eu tenho menos 4 com menos 3 e 1 vai dar menos 7. Menos 7 e 1. Mais 3 e 2 é igual a menos 58. E essa aqui é a minha equação 1 já certinha, finalizada. E aí, para mim encontrar o valor dessas correntes, eu tenho que fazer uma análise de sistema. Vocês podem fazer por matriz e determinante. Só que matriz e determinante, quando é só dois sistemas lineares, não fica muita mão de obra para resolver. Aí, para não ter que fazer o sistema, a gente usa uma lei que é o sistema da retrosubstituição. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar a equação 1 e vou encontrar alguma coisa em função de I1. Tipo, I1 vai ser igual o que tiver para lá da igualdade. E esse valor que eu achei aqui, eu vou substituir na segunda equação. E aí, eu acho o valor de I2 e volto e substituo na primeira. Falando assim, parece mais difícil do que é de fazer, né? Mas vamos fazer que aí não tem dúvidas. Então, vamos lá, vamos resolver esse pedaço. Como que a gente vai fazer, ó? Vou pegar a equação 1 e vou deixar ela assim, I1 igual qualquer coisa. Então, vamos lá. O I3 está positivo aqui, o 3 e 2 está positivo, ele vai pra lá, ficar para lá negativo. Então, eu vou ter menos 7 e 1 vai ser igual a menos 58 dividido, menos 3 e 2. O menos 7 está multiplicando. Passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho que I1 vai ser igual menos 58, menos 3 e 2. Tudo isso dividido por menos 7. Fazendo o jogo de sinal, ó, que é multiplicar essa coisa toda aqui por menos 1, por quê? Porque veio o sinal do menos 7, isso aqui fica positivo e isso aqui fica positivo, porque multiplicou com o sinal do menos 7, tá bom? Aí ele virou positivo. Então, eu achei um valor para I1. Vou chamar esse valorzinho aqui de A. O valor de I1. Agora, eu vou vir aqui, ó, na equação 2. E no lugar desse I1, vou colocar o valor que eu achei aqui para I1. Então, usando a equação 2, a gente vai ter o seguinte. Três que multiplica. No lugar de 1, vou pôr tudo isso aqui. 58 mais 3 e 2. Dividido por 7. Menos 5 e 2. Igual a 10. Vou fazer a multiplicação aqui para a gente achar o valor. 3 vezes 58 dá 174. Então, eu tenho aqui, ó, 174 mais 3 vezes 3, 9. 9 e 2.
Tudo isso dividido por 7, menos 5 e 2 é igual a 10. Para mim poder fazer essa operação de subtração aqui, eu tenho que estar com o mesmo denominador. Então, eu vou colocar aqui todo mundo dividido por 7. 7 dividido por 7 é 1, multiplicado por isso vai dar isso, que é 174 mais 9 e 2, menos 7 dividido para 1 é 7. 7 vezes 5, 35. 35 e 2 é igual a 10. O 7 está dividindo todo mundo, então ele passa para o outro lado, multiplicando. Aí eu vou ter 174, 9 e 2 menos 35, 35 menos 9, 26, menos 26 e 2 é igual 7 vezes 10, 70. O 174 está positivo, passa para lá, fica negativo. Então, eu tenho menos 26 e 2, menos 26 e 2 é igual a 70 menos 174. 70 menos 174 dá 104. Negativo. Então, eu tenho menos e 2 vai ser igual a menos 104 dividido por 26. O 26 está multiplicando, passa lá dividindo. Cento e 4 dividido por 26 vai dar menos 4. Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, então eu vou ter que o I2 vai ser igual a 4 ampere. Achei o valor da corrente I2, 4 ampere. Depois que eu achei o valor da corrente 2, eu vou substituir o valor dele aqui, ó, nessa expressão que eu chamei de A. Então, vou ter que I1 vai ser igual a 58 mais 3. O valor de 2 é 4 vezes 4 dividido por 7. I1 vai ser igual 58. 3 vezes 4, 12. 58 mais 12 deu 70. Dividido por 7. 70 dividido por 7, 10 ampere. Viram por que é retrosubstituição? Primeiro, eu faço a conta em função da corrente 1. Substituo isso no valor da segunda malha. E aí, eu volto e acho o valor da corrente I1, substituindo o valor da I2 que foi encontrado. Tem outros jeitos de resolver, tá? Isso aqui é sistema linear simples. Tem outros jeitos de resolver. Esse aí é o que eu acho mais tranquilão e mais difícil de errar. Pode ser até um pouquinho trabalhoso, mas é mais difícil de errar. Então, a corrente 2 é 4 ampere, enquanto que a corrente 1 é 10 ampere. Aí, o exercício pedia também para a gente calcular o valor da queda de tensão em cima de cada elemento do circuito, porque aqui a gente só achou o valor da corrente. Aí precisaria do valor da queda de tensão em cima de cada elemento do circuito.
Então, vamos calcular o valor da queda de tensão em cima de cada elemento do circuito. Vou só colocar os valores das correntes, que a gente já calculou. I1 é 10 ampere. E o I2, 4 ampere. Então, vamos lá. O valor de V1 é igual. A gente tinha feito o V1 aqui, ó. A resistência R1 multiplicado pela corrente 1. Então, V1 vai ser 4 e 1, que vai ser 4 vezes a corrente 1 vale 10, que dá 40 volts. Então, ó, em cima desse resistor R1 tenho 40 volts. Aí eu venho para a queda de tensão em cima aqui de R2. A corrente que passa aqui em R2 é a corrente 1 menos a corrente 2. Então, eu vou ter que V2 vai ser igual o valor da resistência, 3 que multiplica, ó, corrente 1 menos corrente 2. Colocando esses valores, eu vou ter 3 que multiplica 10 menos 4, que vai dar 6, que vai ser igual 3 vezes 6, 18. 18 volts. Esse é o valor de V2. Aí, o outro valor que ele estava pedindo é a tensão V3 em cima do resistor R3. Então, a gente tem que V3 vai ser igual a corrente I2 vezes a resistência R3. Então, 2 vezes 4 vai dar 8 volts. E aí, a gente termina de solucionar o circuito. Sempre que cair no circuito desse jeitão, a solução tem que seguir esses passos aí. Tá bom? Então, de tarefa, para vocês me enviar, vou passar um circuito para vocês estarem fazendo, tá? O jeitão de fazer é o mesmo. Isso aqui vai ser a tarefa que vocês vão fazer para mim. E os valores vão ser esses, ó. Vou chamar isso aqui de VA. E a tensão dela vai valer 100 volts. Isso aqui eu vou chamar de VB. E a tensão dela vai ser de 50 volts. R1, R2, R3, R4 e aqui R5. Eu vou querer saber o valor da corrente 1, o valor da corrente 2 e a queda de tensão V em cima de cada elemento. Para isso, vou dar o valor dos resistores. R1 vai valer 20 ohms, R2 vai valer 10 ohms, R3 vai valer 5 ohms, R4 10 ohms e por fim R5 vai valer, vamos pôr 20 ohms. E aí, com esses dados, vocês vão solucionar esse exercício aqui e mandar para mim como complemento dessa aula. Logo mais, eu vou fazer uma outra
um outro exercício onde a gente vai ter 3 malhas. Aqui a gente só tem 2, tá? Então, esse é o exercício, essa é a tarefa que vocês têm que fazer pra mim. Vou chamar esse aqui de exercício 03, porque já tem a lista 1 e a lista 2. Esse aqui vai ser a lista 3. Só esse exercício aqui que vocês vão fazer o PDF e postar lá no AVA. Até a próxima aula.